Olá, segundo bloco da correção da nossa prova 2, prova final. Fechamos o bloco anterior na questão 8. Vamos agora iniciar automaticamente, por óbvio, o segundo bloco abordando a questão 9. Questão 9 traz a abordagem sobre os crimes contra a dignidade sexual. A narrativa da questão, lembrando que os crimes da dignidade sexual podemos encontrar ali nos artigos 226 e abrangências próximas. Então, a questão 9, a narrativa da questão é a seguinte: de acordo com o Código Penal, é correto afirmar sobre os crimes contra a dignidade sexual o seguinte. Aí a assertiva, conforme o gabarito oficial que deve ser marcada, é a assertiva B, que diz o seguinte: a pena será aumentada se o agente do crime for irmão da vítima. Por que essa é a assertiva a ser marcada? Justificativa. Artigo 226 do Código Penal, inciso 2º, diz o seguinte: a pena é aumentada de metade se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título que tiver autoridade sobre ela. Tá ok? Então, a questão 9, assertiva a ser marcada é a B, aqui referendo aqui a pena aumentada se o agente for irmão, configurado e confirmado no artigo 226, inciso 2º do Código Penal. Questão 10 do nossa prova. Questão 10 traz o tema do estupro de vulnerável. Lembrando que se encontra-se no artigo 217, a linha A do Código. A narrativa da questão é a seguinte: o crime de estupro de vulnerável, e aí vem as assertivas A, B, C, D e E, para nós marcarmos. Tá? Diz lá, exige que seja vítima seja mulher. Não. Pressupõe a violência ou grave ameaça do meio executório. Não. É uma hipótese de leucínio. Não. É subsidiário do estupro. Não. Tá? E a letra E, que conforme o gabarito oficial é que deve ser marcada, diz o seguinte: pode ser praticado mediante conjunção carnal ou ato libidinoso diverso. Essa é a questão que deve ser marcada, a assertiva E. A justificativa porque essa é a questão encontra-se no artigo 217, a linha A, que diz o seguinte: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Então, referendando, questão 10, assertiva a ser marcada, assertiva E, justificativa técnica, artigo 217, a linha A, na síntese. Questão 11, a mais densa, maior a questão. Questão 11 traz um tema muito importante também, como todos os outros. Tá? E é importante nós lembrarmos disso aí também, que nós estamos, quando a gente fala das questões mais densas, temos também que analisar o contexto geral, que pode haver conexão entre artigos, entre código e material de doutrina. Tá bom? A narrativa da questão diz o seguinte: questão 11. Considerando o disposto no Código Penal, na legislação de regência e no entendimento do STF acerca da caracterização do crime. Caracterização do crime, esse é o ponto. Assinale a opção correta. Então nós temos várias opções e temos que apontar a correta. Conforme o gabarito oficial, a questão a ser marcada como a correta é a assertiva A, que diz o seguinte: caracteriza-se como crime de bigamia, então nós estamos focando no crime de bigamia. Caracteriza-se como crime de bigamia o fato de o agente, sendo casado, contrair novo casamento. Perfeito. Anulado por qualquer motivo o primeiro casamento ou outro por motivo que não a bigamia, considera inexistente o crime. Ou seja, é bigamia, tá? O fato do agente sendo casado, casar novamente. Mas se for anulado o primeiro casamento por qualquer motivo, outro motivo que não configura mais bigamia, considera inexistente automaticamente o crime. A assertiva a ser marcada na questão 11 é essa, letra A. Por que essa? E qual é a justificativa que diz isso? Artigo 235 do Código Penal, que diz o seguinte: contrair alguém sendo casado, novo casamento. Isso é a bigamia. E a confirmação técnica da questão da assertiva é o 235, parágrafo 2º, que diz o seguinte: anulado por qualquer motivo o primeiro casamento, ou por outro motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. Então, referendando, questão 11, assertiva a ser marcada é assertiva A. A justificativa técnica é artigo 235, parágrafo 2º do nosso Código Penal. Questão 12. Questão 12 traz a referência ao crime de omissão de notificação de doença. Tá?
Lembrando que isso encontra-se no artigo 269 do Código Penal. Narrativa da questão 12. De acordo com o Código Penal, o crime de omissão de notificação de doença só pode ser praticado pelo médico. Certo ou errado? Conforme o gabarito oficial, a opção a ser marcada é a opção A. Certo. Totalmente certo. Justificativa técnica. Artigo 269, que diz o seguinte: deixar o mérito de denunciar a autoridade pública doença cuja notificação é compulsória, ou seja, doenças cuja notificação tem que ser automática por parte do médico. Isso não sendo feito configura o crime de omissão de notificação de doença, tá, por parte do médico. Então, referendando, artigo 12, a assertiva é a, certo, justificativa técnica, artigo 269 do Código Penal. Questão 13. Paulo deixou de lavrar o auto de prisão em flagrante visando o recebimento prometido de dinheiro por parte do autor do crime, como forma de agradecimento. Paulo praticou o crime de, aí vem as assertivas A, B, C e D. A primeira, prevaricação, não. Concussão, não. Corrupção ativa, muito menos. E a letra D, corrupção passiva. Por óbvio, como vocês já têm anteriormente, conforme o gabarito oficial, a assertiva a ser marcada é a assertiva D, corrupção passiva. A justificativa técnica dessa marcação é conforme o artigo 317 do Código Penal, que diz o seguinte: solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. No caso do Paulo, ele aceitou promessa de tal vantagem para efetuar ou não efetuar determinada função. Portanto, referendando, questão 13, assertiva a ser marcada a letra D, corrupção passiva, justificativa técnica, artigo 317 do Código Penal. Questão 14. Narrativa da questão 14. Caio, funcionário da escola pública estadual, exige dos alunos um pagamento pelos serviços prestados. Caio comete o crime de. Aí vem as 4 assertivas para a gente optar. Tá? Prevaricação, corrupção passiva, concussão e corrupção ativa. Conforme o gabarito oficial anteriormente divulgado, a assertiva a ser marcada é a C, concussão. Por quê e qual a justificativa técnica para essa marcação? Justificativa técnica conforme o artigo 316 do Código Penal, que diz o seguinte, novamente reprisando o que foi na questão anterior, mas outra configuração. Exercer para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Tá? O Caio, ele é servidor público estadual, ele exige do pagamento dos serviços prestados, tá, dos alunos. Ele está cometendo o crime de concussão conforme o artigo 316 do Código Penal. Questão 15. Questão 15 traz a seguinte narrativa. A inserção de declaração falsa em documento público ou particular, criando uma obrigação de crime de, aí as assertivas são 4 assertivas, conforme gabarito oficial, a assertiva a nomenclatura a ser marcada é a letra B, falsidade ideológica, e justificativa técnica. Por que disso? Encontra-se no artigo 299 do Código Penal, que diz o seguinte: omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa, que é o caso aqui, ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Então, questão 15, referendado, a assertiva a ser marcada é a assertiva B, falsidade ideológica, justificativa técnica, artigo 299 do Código Penal. E última questão da prova, questão densa também, extensa, tá? Que traz referência à questão do crime de falsificação de documento público. Tem a seguinte narrativa, questão 16. No que diz respeito ao crime de falsificação de documento público, é possível afirmar que este configura-se em falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro, exceto, ou seja, está trazendo uma afirmativa sobre o contexto da falsificação do documento público, mas traz dentre as assertivas, que são 4, uma opção que não configura crime de falsificação do documento público. Conforme o gabarito oficial, a assertiva a ser marcada é a letra B, que diz: não configura crime de falsificação do documento público quando se o agente é funcionário público e não comete o crime prevalecendo-se do cargo,
aumentando-se a pena uma sexta parte. Por óbvio, se ele não prevalece do cargo, não comete o crime. É óbvio, essa aqui é barbada. Onde está a justificativa disso, técnica? Artigo 297, parágrafo 1º. O caput do artigo 297 diz o seguinte: falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Primeira parte da assertiva. Parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público e comete o crime para licença do cargo, aumenta a pena em uma sexta parte. Ou seja, parágrafo 1º diz que se o agente é funcionário público e comete o crime, aí configura o crime. Tá? Como na assertiva diz que ele não comete o crime, essa é a opção, que é a exceção ao cometimento do crime de falsificação de documento público. Referendando, então, a questão 16, assertivo conforme o gabarito oficial a ser marcado, assertiva B, justificativa técnica, artigo 297, parágrafo 1º do nosso Código Penal brasileiro. Tá, pessoal? Pessoal, encerramos aqui a nossa correção prática da nossa prova, encerramos aqui a nossa última aula efetiva, encerramos aqui o nosso semestre, tá? Eu vou gravar uma mensagem em vídeo para vocês na sequência, mas quero aproveitar e fechar essa gravação dizendo que foi uma grande honra ter estado com vocês. Desejo a vocês muita felicidade e sucesso, espero que venhamos a nos encontrar em breve. Grande abraço!